noite, boa noite. Iniciando mais uma live da Academia de Líderes 3Fs. Aguardando os meus parceiros, Omar Gunning, Rosane Bonessi também entrarem, para a gente poder se juntar e trazer bastante conteúdo para todos. Aguardando Rosane e Omar, mais um instantinho. Eles já estão entrando. Oi, Rosane, boa tarde. Olá, Vitor, tudo bem? Tudo certinho, e você? Tudo certinho, tudo certinho. Vamos lá, Aí. guardando o nosso amigo Omar Gunning, que já vai entrar também, para a gente falar de mais uma temática super especial, né? É isso aí. E é uma temática, eu estava dando uma olhada no nosso material aí, é uma temática que a pandemia trouxe à tona aí, né? Eu acho que vai ser bacana a gente Exatamente. discutir a respeito. Isso, exatamente. Foi bem de viagem, tudo em paz aí? Tudo em paz, no calorão de Goiânia, Jesus Cristo. Calorão e secura nessa época do ano, Muito, né? muito quente, muito quente, muito quente. E eu já sou a mulher do calor, né? Então, Liga o ar aí, liga o ar. olha, tá aqui, ó. Tá socado o negócio. Cadê o Omar? Ele já entrou, mas não nos contatou para entrar. Deve estar se organizando. Uhum. Tá, deve estar. Mas, enfim, vamos só lembrar para o pessoal, né, que aqui na Academia de Líderes 3Fs você aprende o caminho para fazer seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado. É isso aí. Excelente. Vamos aguardar o pessoal entrando. Quem está entrando, manda o convite para outras Isso aí. pessoas. Quarta de noite, domingo à noite, a gente está por aqui para bater um papo com o pessoal, né? Exatamente. Então, os domingos e quartas-feiras. Mas vamos então, enquanto o Omar deve estar se organizando, Rô, vamos começar a falar um pouquinho do assunto, né? Então, a nossa temática hoje é a liderança em tempos de crise, né? Mantendo a calma e a eficácia, né? Vou fugir um pouquinho do nosso roteiro e perguntar para você algo que me ocorreu quando eu estava começando a escrever sobre esse assunto aqui. Ajuda? Vamos ver se a gente consegue ajudar. Deixa eu ver se a gente consegue chamar. Vamos lá. Já mandei aqui para ele. Opa! Boa tarde. Boa tarde, Deu, apareceu. deu super Eu certo. estava aqui nas tentativas, mas nada de convida, mas não recebe. Tá vendo? Ah, mas que, olha, não tem como Certo. não falar. Parabéns por esse cenário ali atrás, hein? Tá maravilhoso, hein? Ah, Céu azul, papel, como é que se diz? Papel, Papel papel aquele de que a gente, parede, né? papel de parede. Protetor de tela, maravilhoso. Protetor de tela, excelente. Muito Então, bom, grato. vamos lá, Coisa boa, hein? nós estamos começando a falar do tema de hoje, né, que é liderança em tempos de crise, mantendo a calma e a eficácia, e eu falei assim que eu ia fugir um instantinho do nosso script, porque me ocorreu uma pergunta bem interessante, que é a seguinte, né, e o líder que quando não tem crise fabrica a crise, hein? Pois olha, e isso é o que mais temos por aí, né, Vitor? Aquela pessoa que tem que mostrar resultado, tem que se mostrar importante, tem que se mostrar útil e Cria o vai lá e caos. fabrica a crise, né? Mas Cria o enfim, vamos caos. lá. Digam para nós aí, né? Nós vamos explorar hoje as estratégias cruciais para liderar eficazmente em tempos de crise e o que caracteriza uma crise de liderança, na opinião de vocês. Começa aí, Rô. Você sabe que a hora que eu peguei o nosso roteiro de hoje, eu estava olhando, né? E a primeiro momento, assim, se a gente for pensar em crise, não tem como fugir de algo que a gente viveu, todo mundo viveu recentemente, que foi a pandemia, né? É, E eu acho que essa própria crise, ela acabou desencadeando outras crises, né? uhum. Nós, enquanto gestores aqui, a gente sempre fala da importância do planejamento, né? E aí, se a gente parar para pensar, mesmo aqueles que tinham planejamento na Sim, organização
tiveram que revisitar isso de bate-pronto, reorganizar. Tivemos demissões, né? Tivemos mortes, tivemos diversas situações aí que eu acho que pesaram ainda mais essa crise, né? Então, sempre quando a gente fala de crise, vem aquela história, mas será que adianta ter planejamento? Né? Ó, Porque as coisas, a gente ouve muito isso, as coisas estão mudando tão rápido, mas já pensou se a gente não tivesse? é, O quão pior seria? é. E aí o Omar tem um exemplo aqui, né? Quando eu também estava relendo o nosso roteiro, eu lembrei disso, porque Ótimo. o Omar, Me né? ajuda. O Omar bem na época foi, né, Isso, convidado, eu né, lembro para disso. ser Uhum. gestor de um grupo de crise, né, Omar? Você É. lembra disso? Opa, olha isso, que legal. Bem Quantos Conta para amigos isso. colaboram, né? nós, conta para Excelente. nós a Não, sua esses, tá experiência. vendo? Mas olha só, antes de eu mergulhar nessa experiência, como é importante nós termos um time que é complementar, né? Uhum. Eu, quando entendi que o tema que nós entregaríamos seria esse hoje, não me passou pela cabeça eu lembrar, Uhum. rememorar aquele momento tão importante da minha vida, né? É. Então, quando nós adentramos a pandemia, eu recebi esse convite para liderar esse processo e projeto de gestão de crise. E eu disse, olha, com esse nome vai Tô ser fora. difícil eu Uhum. liderar. Porque olha que interessante, né? Na crise, quando você se desenha um profissional, independentemente do seu papel, né? Uhum. Alguém que realmente quase que segura ou entrega um passo atrás para realmente montar uma estratégia em cima, geralmente, da causa daquela crise, né? A gente tem várias oportunidades. Então, a minha brincadeira na época, abre e fecha aspas aqui, foi que eu lideraria um grupo de oportunidades, então uma Uhum. gestão de oportunidades, e não a gestão Bacana. de crise Show. especificamente. Né? E vocês Uhum. dois trazem justamente isso, né? A oportunidade de, na crise, certo? E mesmo que de forma proposital, né, Vitor? Exato. Aquele cara que traz a crise para dentro do seu cenário, quer dizer, Uhum. de uma forma proposital, o quanto, se ele realmente for inteligente, ele pode resultar, entregar mais quando num contorno aí exato de comunicação, de criação de uma nova estratégia, de desdobramento, monitoramento, de novas aplicações, de entendimento, de um trabalho muito forte, muitas vezes até de mindset, né? De mindfulness, sei lá, mas de técnicas que nos permitam fazer com que todos nós, por intermédio da força e da forma, né, Isso. busquemos entregar resultados diferenciados. Eu acredito que foi isso, e foi muito interessante porque naquele momento nós não chamávamos de gestão de crise, Uhum. e sim a gestão da oportunidade. E nós trouxemos as pessoas para um encontro de um olhar mais positivo, para que realmente naquele momento, no momento de, abre aspas aqui, de quase desespero, nós tivéssemos aquela oportunidade de desenhar, então, uma estratégia, buscando entender o momento em que a gente estava vivendo, oportunidades de novos processos ou Isso. procedimentos, né, que nos permitissem uma fluidez mais positiva daquilo que nós precisávamos entregar. Olha Excelente. só, Vitor, isso que o Omar traz, né? Não tem como a gente fugir dessa temática sem puxar a questão da mentalidade do líder nisso, né? Exatamente, é. Uhum. É um É, dos nossos pilares da flexibilidade aí, também da forma, também da força. Eu acho que tem tudo a ver com os nossos 3 Fs aí, mas o quanto a mentalidade pode impulsioná-lo na busca de novos desenhos, novos caminhos, novas oportunidades, né? Ou se a pessoa não tiver com uma mentalidade alinhada, né, uma mentalidade positiva nessa história, o quanto isso pode ser prejudicial para ele e para todo o seu time. a gente coloca dentro dos nossos 3 pilares da Academia de Líderes 3 Fs, né, que para
implementar uma liderança eficaz em tempos de crise em relação à forma, que é um dos pilares. Estabelecer planos de contingência claros e protocolos de comunicação. Comunicação é a chave de tudo. Força, manter decisões firmes e orientadas por valores, mesmo sob pressão. E flexibilidade, que é o terceiro pilar. Adaptar estratégias conforme a situação evolui e novas informações se tornarem disponíveis. E aí eu aproveito esses 3 itens que nós acabamos de falar, dos nossos pilares, né? Forma, força e flexibilidade, para provocar vocês. Qual é o peso da comunicação numa liderança em tempos de crise? É um peso enorme. Enquanto você falava, eu estava aqui, né? Algumas empresas já têm o que eles chamam lá de comitê de gestão da mudança, né? Que talvez nem seja vislumbrar uma crise, mas para que ela não ocorra, chamam lá, grandes empresas já têm isso, né? Lá no seu desenho organizacional. O quanto isso tem que estar alinhado e o quanto isso tem que funcionar, né? Nós 3 aqui nas nossas andanças, a gente sempre fala que se a gente bater na porta de 100 empresas, eu acho que 99 a gente vai encontrar como desafio a comunicação, né? Ela tem um peso fundamental, fundamental. E aí cabe lembrar que no momento de crise, às vezes as pessoas confundem excesso de informação com comunicação. Excelente. E aí, num momento de crise, o excesso de informação e talvez até os canais errados, né? Eu acho que prejudicam. Então, se isso não estiver bem afinado, se a cultura da organização não estiver já estabelecida, uma comunicação limpa, transparente, aquela comunicação baseada na confiança, né? Que o Patrick Lencioni traz e a gente está sempre renovando isso aqui, falando sobre isso, né? Então a comunicação tem um papel muito importante. E eu acredito que a gente não precisa esperar chegar uma crise, né? Para a gente olhar para dentro da nossa organização e perguntar como é que está a comunicação dentro da minha empresa. Exatamente. E aí, Omar, como é que é a questão da comunicação? Deixa eu contribuir aqui. Quando a gente lá atrás desenhou, né, os primeiros passos da formação da academia, 3Fs, aqui para líderes do eu e líderes, né, do coletivo, a gente trouxe essa base que a Rosane muito bem está colocando, que é a base da comunicação, e a gente trouxe um ponto que complementa a fala dela, que é o seguinte: o quanto o líder do eu, ele foi humilde o suficiente, ele é humilde o suficiente. Esse é o pedido que nós 3 endereçamos aqui, a vocês que estão aqui participando. O quanto a gente deve olhar para dentro de nós com esta humildade e dizer o seguinte: em crise ou em tempo de crise, eu tenho que ser mais empático, eu tenho que ser mais próximo, eu tenho que estar mais conectado a quem comigo está no processo. E aí, quando a gente fala que comunicação é importante, que é a forma em que a gente vai driblar a crise ou o momento de crise, eu sou obrigado, por intermédio de uma comunicação que a gente tem chamado, e você colocou isso, Vitor, clara, comunicação clara, o quanto eu tenho que colocar à mesa, trazer à mesa a discussão do momento em que a gente está vivendo, o que é crítico, o que realmente está pegando, buscar definir com o time o porquê do porquê do porquê do porquê, e juntamente com o time buscar desenhar os próximos passos. Se eu não tenho time, é comigo mesmo, né? Mas se eu tenho outro ou outros, eu tenho que me oportunizar deste conhecimento para que nós busquemos um direcional. E aí o pedido vem o quanto antes de nós sairmos da mesa, do encontro, dos encontros, eu preciso puxar o que de verdade ficará enquanto tarefa ou plano de ação, né? Nos desdobramentos, e daí várias ferramentas podem ser utilizadas, né? Que a gente pode dizer, né? O 5W2H, mas obrigatoriamente a gente sai deste encontro com um desenho das próximas ações. Então esse é o primeiro ponto. E a gente busca, né, Rô, esta questão de buscar entender o que ficou entre nós, daquele bate-papo, daquela conversa, daquelas conversas. Ponto 1. Depois a gente traz esse pedido de buscar estabelecer a força.
que vocês trouxeram. Isso. Eu acho que é outro ponto, né? Que aqui é manter a decisão firme. Sim. Se nós mudarmos a rota, o rumo, eu sou obrigado a, de novo, chamar o time para uma conversa clara, comunicação clara, para restabelecermos no colegiado as próximas ações. Por isso a firmeza. Agora, qual é a base? Né? A Rosane trouxe muito bem a base da confiança entre nós, a base dos valores que norteiam a nossa organização, norteará as nossas novas decisões. E o outro ponto importante que vocês trouxeram é a questão da flexibilização. Isso. No momento em que a gente está discutindo força, forma, daqui a pouco vai chegar um momento em que, se a gente não for flexível e a gente entender que não é por aqui, a gente quebra. Porque a gente vai precisar da flexibilidade, entendendo que, olha, o que a gente planejou aqui atrás, né? Ontem ou antes de ontem, o que acontece? Né? De uma certa maneira, não está acontecendo. Né? Não rolou. Isso não rolou. Então, esse é outro ponto importante para a gente, obviamente, discutir. E a Academia 3Fs, né, que é o grande negócio, né, que nós temos em termos de entregas práticas e aplicáveis, vem buscar, obviamente, ensinar a cada um de vocês a realmente olhar para esta estratégia de a gente entregar forma, força e flexibilidade nos momentos de crise. Um dos conceitos que a gente discute bastante na Academia de Líderes também é a questão da inteligência emocional, né? Então, é você conseguir, através do seu autoconhecimento, manter o seu autocontrole, manter-se automotivado para seguir em frente, usar de empatia, que é a capacidade de você saber se comunicar da forma certa, colocando-se no lugar da outra pessoa, isso tudo desembocando nas habilidades de relacionamento interpessoal. E mais do que isso, a gente discute na Academia de Líderes 3Fs um conceito mais moderno ainda, que é a inteligência positiva, que é você se manter positivo mesmo sob pressão. E esses pontos são cruciais, né, Rô? Isso. E aí, também temos dois conceitos importantes, que aí a gente vai lá para antifragilidade do líder, né, Omar? Isso. E também, por que não falar aqui de um outro tema que a gente tem estudado, né? E trazido para a mesa também, que é a própria questão da ambidestria organizacional. Isso. Que também né? É o foco no planejamento, é aquilo que eu estou fazendo hoje, mas com olhos de lince lá na frente, né? Então, eu acho que são dois conceitos importantes aí para a gente pensar. A gente falava essa semana ainda, né? Sobre a importância da ambidestria e o quanto a gente precisa trazer isso para a mesa, né, Omar? Sim. Quando a Rô traz esses dois conceitos, né? A gente sabe que a nossa gestão, ela passará por momentos turbulentos, né? E, de novo, quando bem azeitado, ajustado, entendido e trabalhado, ele possivelmente traga resultados positivos, obviamente, para a esfera da jornada como um todo, né? Agora, o ponto é o quanto a gente aprende com o tombo, a crise, né? Que é o ponto, gente. E isso a gente tem entendido que a temática da antifragilidade, quando incorporada de uma forma a valorar a nossa gestão e a nossa governança, ela realmente trará resultados exponenciais para todos nós. Porque no momento em que eu só fico me manifestando, reclamando, eu estou perdendo recurso de todas as esferas em prol, muitas vezes, de um olhar de alguém que está dizendo, putz, mas aqui tem oportunidade. Enquanto, né, a gente tem brincado, enquanto uns choram, o outro né, tem gente fazendo negócio, é isso aí. Né? Exatamente. E o quanto a gente tem aprendido, né, Vitor? Então, com a crise e com os momentos difíceis que a gente tem passado. E depois, o outro ponto que a Rô traz, ela fala em gestão ambidestra, né? Profissionais ambidestros. São aqueles que realmente estão vivendo um momento, né?
desenhando momentos mais oportunos para a efetividade, quer dizer, a soma da eficácia com a eficiência, mas também Um está olhar. olhando para o amanhã. Isso aí. Isso. É isso aí. Né? Exatamente. E agora, vamos tentar ajudar as pessoas que estão nos seguindo aqui ou que vão acompanhar esse material posteriormente, porque ele fica gravado, e aí a nossa recomendação para você encaminhar para as pessoas que você entende que devem receber esse conteúdo, como é que a gente pode ajudar aquele líder que percebe que a equipe está em uma situação de crise, desmotivada e com medo? Como é que a gente pode ajudar? Uma dica de cada um de vocês. Olha, eu acredito muito, Vitor, que o medo, né? O medo na nossa vida é importante, né, Vitor? Lá Sem dúvida. na psicologia a gente estuda um pouquinho disso. Que se a gente não tiver medo, a gente sai É se aventurando aí. É doido. Né? Mas o que acontece? O líder ele deve ser uma figura forte dentro do time. Então, quando o time está com medo, o líder precisa se posicionar, né? Eu acho que precisa trazer a robustez que o time espera. Isso. Muitas vezes a gente vê o líder, quando ele não está preparado, ele acaba se escondendo atrás do time. E aí as coisas não acontecem. Né? Nem sempre a gente vai ter as respostas, todas as respostas, nem sempre a gente consegue enxergar todo o cenário, nem sempre a gente tem todas as ferramentas, mas se a gente tiver força de vontade, competência, um planejamento, a gente vai, faz e acontece. Só que o líder precisa de um posicionamento, né? Então, se hoje você está aí à frente de um time e você percebe, né, que o teu time está se sentindo com medo, talvez você, enquanto líder, precise repensar a sua postura, né? Isso. Porque, novamente, lá vem o Cortella de novo. Faça aquilo que você pode no momento que você está com as ferramentas que você tem, né? O que eu percebo muitas vezes nas minhas andanças por aí é que o líder, muitas vezes, quando ele não está preparado, ele baixa a cabeça e vai para o operacional. Certo? Isso. Porque como ele não tem as respostas, né? Ele não tem as respostas. Ele não tem as respostas de gestão, então ele vai fazer o que todo mundo faz esperando vir de algum lugar, né? E a gente já falou inúmeras vezes aqui que liderança é inspiração. Tendo você as respostas, não tendo você as respostas, você é líder 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, né? Então se olha no espelho, te apruma, né? E bora lá. É isso aí. Eu complementaria com aquilo que a gente tem trazido na academia, que diz o seguinte, né? O liderar hoje, além de olhar para dentro, é olhar para os lados, para cima e para baixo. Se realmente, de forma verdadeira, nós tivermos conexões com aqueles que a gente trabalha, né? E o quão importante é isso dentro de uma cultura organizacional, né? Nós não termos papas, né? A gente conseguir trazer. Então, em alguns momentos eu já vivenciei isso, e eu sei que vocês dois também, momentos em que a crise estava instalada e a gente começou a perceber que o nosso próprio líder precisava de uma grande contribuição. Então, não esperar, né? Eu complemento o que muito bem trouxe a Rô, Vitor, em dizer o seguinte: não espere pelo líder. Né? Não espere a constância do líder, porque você é líder, né? De você mesmo, mas mais do que isso. As empresas precisam desse novo olhar, desse novo punch, de dizer o seguinte: olha, eu tenho uma sugestão, né? O Maturidade, líder, né? o líder, posso no alinhamento aqui, nós dois, posso te trazer uma ideia, uma sugestão do que eu faria, ou diferente faria, ou melhor, né? Na frente de todo mundo dizer assim: olha, quem sabe, né? Porque o receio, o medo, que é o tema agora desta pergunta, ele vai aparecer.
né? Em vários momentos das nossas vidas e no momento de crise ainda mais. Mas o quanto a gente já sabe quando a gente estuda a racionalidade em cima da emoção, mesmo com medo, nós pilotaremos o próximo passo. Não tem como eu fugir. E eu tenho que ter essa coragem para encarar e quando com o outro fracionando os momentos delicados. Mas a gente precisa obrigatoriamente lembrar que é da troca, é da interação, independente do nível hierárquico. É claro, a nossa gestão tem que ter uma cultura aberta, contemporânea, para dizer o seguinte: bora, gente, nós somos realmente, abre e fecha aspas, um time. Esse é o ponto. Tem que acolher e tem que aceitar isso durante todo o processo, para quando chegar essa hora, as pessoas também se sintam responsáveis, de certa maneira, né? Por buscar, para não deixar aquilo que a gente vê, fica nas costas de uma única pessoa. Né? Isso, e outra coisa, né? Nem sempre o líder é o dono da verdade ou da melhor ideia. Perfeito, super colocado, bem colocado. O que a gente pensa aqui e quer transmitir para quem está nos acompanhando nesse finalzinho do nosso encontro agora de domingo é que liderar em tempos de crise é um verdadeiro teste para qualquer líder. E nós acreditamos que com as estratégias que nós discutimos aqui hoje, você que está nos acompanhando estará mais preparado para enfrentar desafios futuros e guiar sua equipe com confiança e eficácia, que é esse nosso objetivo. Aplique o que aprendemos e transforme a adversidade em oportunidade, como várias vezes aí o Omar e a Rosana enfatizaram, não é verdade? A gente agradece muito a participação de todos, lembrando que aqui, né, na Academia de Líderes 3Fs, você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado. Não é isso, minha gente? Nossa recomendação, mais uma vez, que você repasse esse material que fica gravado para outras pessoas. Na próxima quarta-feira estaremos com mais uma temática super bacana ligada à liderança, o nosso assunto da Academia de Líderes 3Fs, forma, força e flexibilidade. E finalizando por aqui, desejamos uma excelente semana, que você faça uma excelente semana. Vamos lá, Rô e Omar, para as palavras finais, então, de vocês? Olha lá, vou trazer o Abílio Diniz aqui, ó. Né? Quando temos desafios, não devemos olhar pela janela, devemos olhar no espelho. Eu acho que isso fecha muito com aquilo que a gente trouxe aqui hoje. Não vai procurar aí buscar uma resposta no outro. Em frente, porque você vai dar conta, né? Vai com medo mesmo. Mete ficha. É isso. E eu trago aqui aquele ponto do início aqui do nosso bate-papo que vocês acabaram contribuindo demais. O momento de crise é o momento de oportunidade. É só o viés do olhar e mais o punch de como eu farei com que o meu eu, né, com a minha animação e, obviamente, capacidade e competência, trabalharei sozinho ou com o time em cima de um desdobramento estratégico para aquilo que não está legal e que, no momento, é a causa da crise. Tudo isso, Vitor. E eu digo, pare de fabricar crises, hein? Porque às vezes não tem nada demais e você está fazendo uma crise onde não existe. Pessoal, abraço para vocês, prazer estar com vocês mais uma vez. Boa viagem para os meus amigos aqui e façam uma excelente semana. Excelente semana, gente. Tchau, Beijo no coração, gente. Valeu. Tchauzão.